Boa noite a todos. Estamos aqui em mais uma reunião da CTS, do IBDE. Queria agradecer aqui a presença do Hélio, da Adriana, da Rita e da Adriana, e do nosso convidado dessa noite, o Gustavo Zaniboni, que, enfim, em tantos momentos importantes aí das discussões técnicas ele está envolvido. A gente sabe que não é fácil falar de aspectos técnicos em geral da tecnologia, ainda mais da inteligência artificial, mas o Gustavo é um cara que, além de estudar, ter estudado bastante, é um cara que trabalha diretamente com isso, né? Então, acho que isso é importante também, porque para a gente não ter um debate muito genérico, muito teórico sobre essas coisas, né? Como sempre foi, né? Quando a gente ia discutir proteção de dados, tem um monte de coisas que as pessoas falam, mas na hora que você chega ali na prática, fala assim, tá, mas e na prática, como é que você está fazendo? Né? Ah, bom, na prática não é bem assim, na prática tem isso, tem aquilo, estão usando software, não estão usando software, e, e eu acho muito legal porque um tempo atrás, quando o Gustavo criou alguns softwares aí importantes que, por um motivo ou por outro, não ganharam a repercussão nacional merecida, mas a gente começa a ver hoje um monte de aplicações fazendo formas de você se conectar passwordless, né? E que o Gustavo já falava disso faz tempo. Então, como é que você se conecta sem senha? E, enfim, e tá virando tendência. Cada uma das empresas aí tá fazendo. Então, acho que é muito legal a gente poder ouvir um cara com formação técnica, acadêmica e prática como o Gustavo. Gustavo, obrigado por estar aqui para bater um papo com a gente. Como eu te falei, é uma comissão que é pequena, mas é uma comissão pequena na quantidade de pessoas, mas grande na vontade de cada um aqui aprender um pouco mais, e é sempre gente que está muito aberta ao debate, e não só o debate, a aprender mesmo. Acho que assim, quem está na comissão aqui é uma comissão que o pessoal está com as sandálias da humildade calçadas aí, para entender um pouco mais sobre a inteligência artificial, alguns conceitos principais, porque a gente sabe que no mundo jurídico tem muita questão das coisas irem acontecendo, os advogados acham que resolvem tudo por meio das leis, tem a questão do ego também, porque tem uma questão desse PL que eu nem espero entrar num debate sobre isso, mas que eu vejo que pouca gente critica porque tem receio de criticar, porque na comissão de juristas tem fulano, tem Beltrano, tem filha de isso, tem filha daquilo. O pessoal fica um pouco, eu acho que o pessoal fica um pouco receoso de criticar o que está lá, e eu acho que não é assim, né? Se a gente vai debater um projeto de lei, a gente tem que ter a tranquilidade de trazer. Para mim, ficou muito claro que o nosso PL é, de alguma forma, uma importação do que a gente tem na União Europeia, em termos de conceito até. Ah, mas a OCDE definiu assim. Tá bom, a OCDE erra. A OCDE erra também, é só uma sigla E como? importante. Então, é só uma sigla importante, mas eles também erram, né? Então, é aquilo. O Supremo erra? Erra. É quem tem o direito de errar por último. Mas aí a gente vai criando as nossas hierarquias aqui. O OCDE não tem hierarquia no Brasil. De qualquer forma, conceitos que vieram lá da OCDE foram importados para o Brasil. Então, Gustavo, já passo a palavra para você. Como eu te falei, a ideia aqui é fazer um bate-papo mais informal, você ir trazendo, o pessoal eventualmente vai trazer questionamentos aqui. Obrigado mais uma vez pela parceria aí. Muito bom, agradeço pelas palavras, Marcelo. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos assistindo agora e vão assistir depois, isso acho que vai ficar gravado, né? E eu vou tentar fazer uma apresentação, eu vou contextualizar um pouco essa loucura que a gente está vivendo, né? Desse momento de inteligência artificial, lembrar algumas coisas que a gente às vezes esquece, e eu vou tentar me concentrar no básico, eu vou mostrar algumas coisas que talvez muita gente nunca tenha visto. Fale, 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 mas nunca viu de fato como é que é. E, assim, vocês me interrompam a hora que for necessário para tirar as dúvidas e eu tenho certeza que a gente consegue fazer regulamentos muito bons, a gente consegue é, ter essa interdisciplinaridade desde que a gente pare, olhe, entenda do que a gente está falando. Eu acho que se a gente somar, todo mundo sai ganhando, tá? Eu vou compartilhar aqui, eu vou fazer uma apresentação, mas assim, é mais um guia mesmo, tá? Inclusive tem pedaços de coisas
que eu juntei aqui só para nos guiar. Calma aí, só um segundo, que eu apertei no botão errado. Senão depois eu me perco aqui. Tá. É, isso é regra. Toda vez que eu falo de IA, eu lembro que tudo que puder ser automatizado vai ser automatizado. Isso é do ser humano. E quando a gente está falando de IA, a gente está falando de automatizar coisas. Isso é importante, tá? Fazer um breve histórico, bem, muito breve, tá? A gente fala de IA desde lá da década de 50. O Turing falou, usou o termo. Eu gosto muito do que aconteceu logo depois, meados de 60, que foi a criação do Perceptron. Vou mostrar a cara dele depois, rapidamente, né? Mas até lá para a década de 90, meio da década de 90, a gente não tinha capacidade computacional para fazer as coisas de fato acontecerem. Então a gente começou a fazer as técnicas de inteligência artificial, e eu já vou explicar o que que é inteligência artificial, começaram a funcionar a partir do final da década de 90. Foi um reinício, tá? Depois, a gente foi melhorando mais poder computacional. Lá para 2010, estava no auge o conceito de Big Data. E Big Data significa vamos pegar todos os dados possíveis e imagináveis que a gente consegue acessar, de tudo. E para analisar esses dados, para conseguir olhar para esses dados e para tirar informação desses dados, não dá para fazer na mão. A gente tem que usar técnicas automatizadas, algumas técnicas são estatísticas, probabilísticas, e inteligência artificial serve como uma luva para lidar com esses dados, tá? E depois a gente dormiu no final de 2022, na Idade da Pedra, e acordou na Odisseia do Espaço com o Chat GPT. Apareceu o Chat GPT, todo mundo ficou sabendo o que que era IA e todo mundo não, né? Porque a gente acaba vivendo numa bolha, mas uma quantidade muito maior de pessoas do que antigamente tinham acesso à inteligência artificial passaram a interagir com o chat que por trás roda um sistema de inteligência artificial, tá? Isso mudou, isso trouxe um hype, isso trouxe uma força para a tecnologia e todo mundo começou a falar do assunto. Só que onde a gente está agora, tá? Antes de mostrar, eu só vou dar uma melhorada aqui no desenho. Esse desenho traça as coisas que foram acontecendo com um pouco mais de detalhe do que eu falei. E eu queria só mostrar aqui, ó. Acho que dá para ver meu mouse, né? Não sei se dá. É, o termo generative veio de um trabalho que chama Generative Adversarial Networks de 2014. Ele não é recente. E o Transformer, que foi a base para o chat GPT, e todo o movimento do GPT foi de 2017, a base, e já em 2020 a gente já tinha o GPT-3. Por que que eu estou falando isso? Você falou um pouco da Europa e de como a Europa tá fazendo as coisas, né? É, eles já estavam com o AI Act bastante avançado e tiveram que parar tudo porque apareceu essa tal de IA generativa. E eles não sabiam que existia IA generativa em 2022, se o negócio é lá de 14. Então aqui está claro que há um gap entre o pessoal técnico que está de fato fazendo as coisas e o pessoal que está legislando. Principalmente aconteceu isso na Europa. Está acontecendo um pouquinho no Brasil. Eu espero que a gente feche esse gap o mais rápido possível. No Brasil, a gente tem chance de fazer isso ainda. Tá? Mas voltando, é, a gente fala muito de inteligência artificial, né? Mas, ó, a gente já trabalha com inteligência artificial faz bastante tempo. Por exemplo, com visão computacional. Não é o chat GPT. O chat GPT também, se aponta a câmera para algum lugar, manda uma foto, ele consegue fazer as coisas automáticas, mas visão computacional a gente já tem desde o final da década de 90. Eu lembro que em 2012, 2013, eu fiz uma aplicação usando visão computacional para contar pessoas passando da CPTM para via 4, alguma coisa do tipo assim, né? E contava as pessoas sem. é, é, Talvez alguém pudesse falar que eu estava tratando dados pessoais, mas no final das contas, tratava as pessoas com uma câmera térmica, a gente não conseguia, mesmo que quisesse, tirar dados pessoais de ninguém. Mas isso é algo que já está dominado. Só que ninguém falava, né?
mas já tem faz bastante tempo. Leitor de placa de carro, tá? Nossa, leitor de placa de carro usa IA. Mas ninguém falava disso. Só que isso já está na nossa vida faz bastante tempo. E isso é importante a gente ter essa noção, porque a gente está falando de IA como se fosse uma coisa, um robô, alguém que apareceu aí no ano passado, mas não é, isso já está na nossa vida. O que aconteceu é que se tornou público. Por exemplo, sistema financeiro, análise de crédito. Cara, os bancos usam inteligência artificial para fazer análise de crédito faz muito tempo. Ah, usam técnicas muito elaboradas? Não, ele inclusive, a maioria hoje já estão brincando um pouco com novas tecnologias, mas a maioria usa coisas muito controladas, muito que tem pouca imprevisibilidade. Eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, mas a gente já tem isso rodando faz muito tempo. A gente já tem robôs rodando. Ah, mas tem carro autônomo? Tem. Carro autônomo tá começando a chegar agora, mas sei lá, acho que o Elon Musk fala desde 2013 que daqui 2 anos nós vamos ter os carros autônomos andando na rua. Então já faz bastante tempo que a gente está falando de aplicações de inteligência artificial. Só que tudo isso veio à tona, veio um hype enorme a partir do final de 2022. Como eu disse, quando todo mundo passou a interagir com o bendito do chat GPT. Vocês me desculpem, eu estou um pouquinho rouco, então vou ter que beber água de vez em quando, senão eu não consigo falar. A gente está vendo inteligência artificial faz muito tempo. Eu coloquei aqui um tradutor para representar, falando, né? Mas esses dias atrás um amigo mandou no grupo, né? Falou: Ah, alguém tem uma IA para traduzir um artigo para mim para o inglês? Eu falei: Você quer um tradutor, né? Daí, agora virou uma IA que traduz. Até o ano passado era um tradutor. A gente usa tradutor e tradutor usa IA. A partir de 2014, 2015, os tradutores usam IA. Tanto que eles foram melhorando. Quem é mais antigo, o Hélio vai lembrar dessas coisas. Marcelo, não sei se ele é tão antigo assim, talvez ele lembre também. A gente comprava umas revistas com CD que vinha com dicionário e um tradutor na banca de jornal lá atrás, né? Instalava. E era horrível aquele tradutor, né? Aquele lá não tinha Pior que eu IA. sou dessa época, que eu vivi isso aí. Sim, sim. Só que aquele lá não tinha IA. E você viu que como foi melhorando, o Google Translator melhorou? Vocês acham que o Transformer apareceu por quê? Basicamente para fazer tradução, que ele tem um encoder e um decoder. E melhorou bastante. Então, o próprio Uber, é Uber, ou os softwares de GPS que rodam no celular, etc. O Uber, eu não sei nem se ele calcula a rota usando IA, tá? Pode ser que não. Mas com certeza o preço ele te dá usando IA e a estimativa de chegada, o ETA, ele te dá usando IA. São modelos complexos? Não, são modelos mais simples, tá? Mas a gente já tem IA no dia a dia há muito tempo, tá? Só que aí chegou a IA generativa. Vocês lembram do furdunço que foi quando apareceu esse comercial? E eu também, às vezes, sou até repetitivo, mas quando saiu esse comercial, na mesma semana desse comercial, eu fui assistir o filme do Elvis Presley, que também reviveram o morto, né? Que a brincadeira aqui, a confusão aqui foi que, nossa, reviveram a Elis Regina. Pô, reviveram Elvis Presley no filme. Por que que ninguém reclamou do filme? Será que se fosse uma sósia da Elis Regina ia dar o chabu que deu? É, a gente tá muito no hype e às vezes a preocupação que a gente precisa ter com as coisas a gente não tem pelo excesso de preocupação que a gente está tendo com aquilo que a gente devia se preocupar. O que eu quero dizer? Às vezes a gente tem que olhar certos problemas que a gente pode ter, só que a gente está tão maluco assim, nossa, vai dar tudo errado, vão começar estamos em 1984 agora, o que aconteceu? E a gente passa a ter uma preocupação exacerbada com as coisas e aquilo que é realmente necessário que a gente se preocupe, a gente perde o ponto. Só que eu estou falando de A, de A, de A, de A, eu não vou, eu só vou manter minha crítica aqui à definição de inteligência artificial do AI Act da OCDE, que está no nosso PL, ela não faz o mínimo sentido, tá? Fique claro, até
Tava brincando, falando acho que com o Hélio mais cedo, que IA é um software. E até hoje eu nunca vi nenhum software que não roda numa máquina. Então, falar que ele tem que rodar em máquina já é um negócio assim que você complica a coisa que não precisa complicar. Mas eu vou explicar para vocês de uma forma muito simples o que que é IA, tá bom? Daí, se vocês quiserem fazer uma definição bonitona, eu assino embaixo e a gente manda para frente. Um software é alguma coisa que recebe um input ou que pega informações de algum lugar, passa por uma receita de bolo e gera um output. Isso é a definição de software, tá? Eu vou tentar ser o mais simples possível na linguagem, só que sem cometer nenhum erro de entendimento. Por exemplo, pega o valor da entrada, veja se é um número, divide por 2, faça uma média com as N últimas entradas que devem estar salvas em algum lugar. Se o resultado for maior que 10, coloca na resposta sim. Caso contrário, coloca não. Isso é uma receita de bolo. Isso é um software. Você faz uma linguagem de programação, tá? E você usa isso para tudo. Quando o mouse está se movendo na tela, tem um software que está pegando um sinal que o dispositivo o mouse manda para o computador, ele faz uma conversão de coordenada, verifica onde está o ponteiro, apaga o ponteiro onde ele está, move um pouquinho para o lado, acende o ponteiro na tela. É tudo uma receita de bolo. Tudo bem? Qual que é o problema? Ou o que que aconteceu? Tem certas coisas que a gente não sabe fazer. Eu não tenho uma receita de bolo para muitas coisas. Eu não consigo descrever exatamente o que tem que ser feito. Então alguém bolou um esquema que o software ele funciona de um jeito diferente. Ele cria uma receita de bolo por conta própria, a partir de exemplos que eu dou. Eu falo, isso é um gato, ponho no input um gato e ele tem que gerar um gato na saída. Se ele não gerar um gato na saída, eu mexo na receita automaticamente até ele conseguir gerar um gato na saída. Daí eu pego um cachorro, mostro um cachorro. Isso é um cachorro. Passo pela receita, ele não gerou um cachorro na saída, eu ajusto a receita até ele conseguir gerar um cachorro na saída. E eu faço isso com muitos exemplos. Até que essa receita que ele está construindo por conta própria consiga diferenciar e imitar os exemplos que eu passei para ele. Isso é inteligência artificial. É, tem outras coisinhas em volta, mas o grosso, 90% do que a gente fala de inteligência artificial é isso, tá? E por que que chama inteligência artificial? Eu podia chamar, é um sistema baseado em exemplos. Podia. Só que essa receita, esse jeito dele fazer a receita baseado nos exemplos, foi baseado no tal do Perceptron. O que que é o Perceptron? A gente simulou na década de 60, mas a teoria disso é da década de 40, eu acho, é anterior. A gente simulou uma sinapse de um neurônio. E não importa direito a matemática que está por trás disso, eu vou mostrar aqui que é mais simples do que parece, tá? Mas basicamente, eu tenho o input, eu tenho aqui neurônios simulados, ou os perceptrons, colocados em layers, em camadas, e eles geram uma saída. Isso é a tal da rede neural. Só que eu vou mostrar para a gente não assustar, tá? Esse desenho aqui, esse desenho cheio de setinha, o neurônio. Não, mas que negócio é esse de exemplos, né? Isso mostrar os exemplos para o sistema e fazer o sistema achar a receita, fazer o sistema achar o que tem aqui dentro desses neurônios artificiais. É um programa computacional também, como outro qualquer. É simples de fazer, só que a gente tem que entender o que que isso significa. Pensa que quando eu consigo preencher esses espaços aqui do meio com uma receita boa, eu treinei direitinho, toda vez que eu jogar um input, eu vou ter um output muito parecido com os exemplos que eu dei para gerar essa receita. Eu vou
mostrar um negócio que pode ser assustador aqui, mas vai ser bem simples, tá? Então, como exemplo, tá? Imagina que eu tenho o número zero escrito à mão. É uma imagem, é uma foto do número zero. Eu quero que o computador me diga que esse número zero é o número zero. Não, Gustavo, mas o computador não sabe que esse desenho, esse borrão, é o número zero. Sabe como é que a gente fazia antigamente, nos OCRs que a gente tinha lá no final da década de 90? A gente procurava aqui no miolinho, se tivesse tudo preto era um zero, se tivesse branco era um 1. A gente usava estratégias de tentar diferenciar as coisas. Só que daí vem o número 9. Aonde eu achava que era o 1 tem branco também e é o número 9. Então eu não consigo diferenciar o 9 do 1. Só que eu quero que o 9 seja o 9. Ou que o 5 seja o 5, ou que o 1 seja o 1, ou que o 8 seja o 8. Eu tenho exemplos de coisas, tá? O que que eu quero aqui? Eu quero, dado um número de 0 a 9 escrito à mão, que o computador me diga qual é esse número. E isso eu não Gustavo, sei. Oi? Gustavo, só para. Se eu estou lembrando desse, está falando do zero, do preenchido ou não. Recentemente, eu usei uma inteligência artificial para me ajudar numa due diligence, era uma leitura de uns contratos, e aí ela, quando aparecia o zero, ela meio que travava. Muitas vezes ela não reconhecia. E eu tive que refazer algum, algumas conclusões da inteligência artificial, porque ela, por exemplo, no número 20 ela não reconhecia o zero, ferrava Virava tudo. 2. É, É. exatamente. Esse é um Então, problema. Pode, desculpa. não era isso mesmo que eu É. queria te falar, que E, continua. e isso eu vou falar qual que é esse problema, mas aqui, ó, o importante é fazer o seguinte: como que o computador enxerga esse número zero? E como é que eu dou o exemplo para ele? Eu vou mostrar o que é a rede neural, para a gente entender o que é um modelo de uma vez por todas, para a gente parar de imaginar o que é um modelo, o que é um algoritmo. Vamos enxergar aqui, é muito simples. Eu pego essa imagem do número 9. Vamos supor que ela tenha 28 por 28 de largura, eu fatio ela e eu vou lendo ela nesse sentido, ó. E eu coloco zero se for preto, um se for branco e qualquer coisa entre zero e 1 se for cinza, tá bom? E eu monto um vetor ou uma matriz. Vocês lembram lá do segundo colegial? Eu monto uma matriz com esses números, com esses 28 vezes 28 números que eu fui pegando e pondo aqui. É isso que o computador vê, tá? Então, quem está preocupado com a sua foto, na hora que o computador vê a sua foto, não fique preocupado. Óbvio que antes de você fazer o processamento, essa foto está armazenada em algum lugar, daí a gente se preocupa. Mas durante o processamento, ela vira um vetor aqui, um negócio aqui. Então, lembra do desenho que eu mostrei? Tem uma entrada, tem alguns layers aqui no meio do caminho e tem uma saída, tá? O que que é a entrada? A entrada é esse negócio aqui, ó. Eu peguei a imagem e fatiei. O que está aqui no meio? Aqui é o meu modelo. Eu vou mostrar para vocês o que que é isso. E a saída é de 0 a 10, quer dizer, de 0 a 9. São os valores de cada um dos números. Então eu vou mostrar como é que isso funciona. Bem simples, tá? Eu pego essa entrada e jogo aqui. Então eu vou mostrar o que que é isso. É uma conta, gente. É uma conta de vezes com matriz. Não tem segredo, não tem rocket science. Qualquer pessoa que fez segundo colegial sabe fazer isso. É, eu vou saber que esse cara aqui do meio do caminho, que eu quero descobrir no passo um é alguma coisa vezes a minha entrada, tá aqui a entrada, vermelhinho, mais alguma coisa. Esqueçam esse alguma coisa, eu já vou explicar já. Eu dei o passo um, eu vou dar o passo 2 agora, ó. Eu vou daqui para cá. O que que é o passo 2? O passo 2. Pega esse resultado do passo um, põe aqui
e acho o passo 2. E tem outro W e outro B aqui. Esquece esses W e B por enquanto. E daí eu vou fazer o passo 3 para chegar aqui na saída. O que que é o passo 3? Eu pego o resultado do passo 2, ponho nessa conta e recebi aqui a saída. E essa saída é a saída que tem aqui. Eu sei que parece confuso, mas eu vou simplificar. O modelo de inteligência artificial é esse negócio preto que está aqui, ó, essas três matrizes com esses três vetores. Isso são números. São números que eu faço três multiplicações de matrizes e eu consigo, dado um desenho fatiado desse jeito, chegar aqui no final, o que que vai acontecer? Se o zero for o número zero, esse primeiro de cima aqui vai ter o maior valor. Se o 5 for o número, o desenho que eu colocar, o quinto elemento desses 10 aqui vai ter o maior valor. Eu tenho a probabilidade de qual é o número dado os 10 números que eu coloquei na entrada. Então, eu consigo, uma vez que eu treinei esse meu sistema, ou seja, que eu achei esses valores pretos aqui, ó, o W e o B, achei esses valores uma vez na vida, qualquer número desenhado à mão que eu colocar aqui na entrada vai me dar na saída qual é o valor equivalente a ele. Isso está complicado, mas por que que eu mostrei o que é isso? Por quê? É só uma conta de vezes, ou no caso, três contas de vezes, não tem segredo. E o que que é o modelo? São esses números. Esses números, achar esses números é treinar o modelo. Então, eu não tenho. Eu falo assim, vamos treinar um modelo aprendizagem de máquina. Parece que tem uma máquina que vai aprender, sabe-se lá como. Todo mundo fala de boca cheia aprendizado de máquina, mas ninguém sabe de. Sabe o que que você faz? Você pega o número zero, faz essas contas com qualquer bobagem aqui no W e no B e vê o resultado. Deu zero? Tá bom. Deu diferente de zero? Eu mexo nesses Ws e nesse B para fazer dar zero. E daí eu tento com outro número, com 9. Rodo. Deu 9? Não. Ah, então eu mexo nos Ws e mexo no B e vou fazendo isso infinitamente até eu conseguir ter Ws e Bs que acertam mais do que erram. E olha, acertam mais do que erram, porque eles erram. E é aí que é o segredo de tudo. Quando eu falo de inteligência artificial, ela pode errar. Se você perguntar 50 vezes quanto que é 2 mais 2, ela vai acertar 49, mas ela pode uma vez errar. Por quê? Porque não é determinístico, é sempre probabilístico. Eu acho que foi muito pesado aqui, mas eu queria explicar o que que era treinamento, porque tem um assunto muito importante para a gente conversar. Tá todo mundo falando de treinamento de LLM, né? O que que são os LLMs? É o chat GPT da vida, esse que todo mundo conhece. E tá todo mundo preocupado com dados pessoais e propriedade intelectual. Só que pouca gente sabe como é que é um treinamento de um LLM. Todo mundo acha que você vai jogando texto dentro, sei lá, eu não sei o que que as pessoas acham, né? Que você joga texto dentro do buraco negro e ele vai treinando, que tem um robô que vai lendo. Eu não sei o que que as pessoas acham que é o treinamento. Eu vou mostrar de um jeito mais simples que esse o que que é o treinamento de um LLM, tá? Dentro do LLM, a gente tem várias dessas matrizes. Tudo bem? Mas são matrizes também. Tanto que, apêndice, né? A Nvidia não está ganhando muito dinheiro, não virou a empresa mais valiosa do mundo. A Nvidia, ela faz conta com matriz. Por isso que a placa dela está sendo as placas necessárias para rodar a inteligência artificial. Porque a gente só tem multiplicação de matriz. Inteligência artificial, 90% dela é multiplicação de matriz. É conta com número. Tá bom? O Gustavo, quando a gente fala nos tokens, né? Muita gente fala, tem os tokens são esses parâmetros das matrizes ou não Eu tem vou, nada a eu ver? vou mostrar, eu vou mostrar os tokens agora. Isso daqui é mais para IA clássica. Eu vou te explicar o que que são os tokens.
Sabe como é que a gente treina um LLM? A gente treina um programa de computador. Aqui a gente treinou um programa de computador. Eu dou uma imagem e ele me fala qual é o número. Tudo bem? Então, eu sei esses números a priori. Eu sei que tem de 0 a 9 aqui. Então, eu sei que aqui no final tem 10 espaços. E quando eu rodar o programa, ele vai me pôr um valor alto no equivalente ao número que eu quero. E a generativa é diferente, ela vai criando coisas. Ela usa isso daqui por baixo dos panos, mas ela cria coisas. Então, o que a gente treina a generativa? A gente treina ela para completar frases, seja no final, que é o tal do Next Token Prediction, ou no meio, que é o Mask Language Model. Hoje a gente está usando muito o Next Token Prediction. Então, o que a gente faz? A gente pega frases, joga as frases dentro de um sistema desses. A gente tem aquelas matrizes que eu mostrei tudo lá dentro. Só que, ó, vocês viram aqui que eu tenho 784 vezes 16, mais 16 vezes 16, mais 10 vezes 16. Eu tenho aqui uns 13 mil parâmetros, tudo bem? Cada numerinho desse daqui de dentro é um parâmetro. Eu tenho uns 13 mil. Um LLM, ele começa desses modernos com 2 bilhões de parâmetros. Eu preciso de 13 mil, eu preciso de 100 mil mais ou menos para ter um estimador de números decente. Um LLM, eu estou falando de bilhão de números. Por isso que é large, né? Esse large. De onde que vem esse large do LLM? É porque antes, para fazer coisas complexas, quando chegava em milhão de parâmetro, eu estava com um programa grande. Aqui eu estou falando de bilhão. Então, eu vou só mostrar o que é o tal do token. O LLM, para treinar um LLM, eu vou na internet, ou vou em qualquer lugar, vou num livro, tá? E lembra que eu falei que eu dou exemplos? Aqui eu não fico explicando. Eu pego uma frase, por exemplo, LLMs learn to predict one word at a time, tá? Eu apago o final da frase e eu peço para o LLM completar a próxima palavra. Então, ele tem que acertar learn. Depois que ele acertou learn, ele tem que acertar o to. Depois que ele acertou o to, ele tem que acertar o predict. E assim por diante. Então, o que é treinar um LLM? Eu pego frases que fazem sentido na língua, qualquer que seja, e rodo todas aquelas contas de matriz e vejo se ele acerta o learn. Se ele não acertou o learn, eu modifico os números daquelas matrizes e tento de novo. É óbvio que a gente usa uma técnica para fazer isso. Mesmo porque, se ele acertou o learn, e daí para ele acertar o to, eu mexer nas matrizes e ele desaprender o learn, não dá certo, eu vou ficar a vida inteira fazendo, tá? Mas por isso que eu preciso de muito poder computacional e de muito tempo para treinar, porque basicamente é na tentativa e erro que eu treino um modelo, até chegar naquelas matrizes que funcionam. E aquelas matrizes, que é o modelo, são o quê? São números, basicamente números, que magicamente, depois que eu treinei, quando eu peço para completar uma frase, ele vai lá e completa a frase. Eu queria mostrar isso daqui. Antes de entrar nos problemas relacionados, eu vou só mostrar uma coisa para te explicar os tokens. O que são tokens, tá? Deixa eu só achar cadê a gente está aqui. Espera aí. Cadê a gente? Me dá um segundo que eu vou só mudar. Vocês estão vendo uma outra tela agora?
Sim, Sim. O sim, total. Tokenizer Playground. Isso. Eu vou mostrar para vocês o que é um token. Vamos explicar, tá? Para ninguém ficar perdido. Quando a gente fala de um LLM, ele não entende palavras. Ele entende pedaços de palavras, tá? Então, logo que você pega aquela frase, ele não completa palavra por palavra, ele completa pedaço de palavra por pedaço de palavra. Tem uma explicação. Se eu fizesse letra por letra, o modelo não ia ter 2 bilhões de parâmetros, ia ter 2 trilhões, porque eu ia ter muito mais complexidade. Se eu falar palavra por palavra, eu começo a complicar um pouquinho, porque daí eu não consigo representar tudo que eu tenho que representar. A forma de interagir seria muito mais ia demandar muito mais computação. Então eles acharam um meio termo. O meio termo é trabalhar não com caractere, mas não com palavra, com um pedaço de palavra. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó, tá? Meu nome é Gustavo Zaniboni. Vocês estão vendo aqui embaixo as cores? Ele transformou essa frase em 10 tokens. Ele separou o Gustavo, ó. Gustavo não é nada para ele. Gust é alguma coisa. Z, an, ib, oni. A primeira coisa que o LLM faz é anonimizar o bendito do meu nome. Por isso que quando eu falo que com certeza no treinamento de um LLM a gente não trata dados pessoais a partir do momento que você entrou no LLM, é disso que eu estou falando. Eu vou pôr meu CPF. Não, meu telefone é 12 2139 3598. Ele não guarda, ele não processa, ele não trabalha com o meu telefone. Ele quebra em 122 139 traço 3598. Ô, Gustavo, Quer que eu mas ele pegue? quebra, desculpa te cortar, mas ele quebra desse jeito, baseado naquelas matrizes que você mencionou, que para ele é uma probabilidade maior disso ter uma relevância? Ele cria antes de usar aquelas matrizes, ele cria um dicionário dado à linguagem. É, é, aquelas matrizes que eu mostrei, pensa que elas estão dentro do LLM. O LLM é um pouco mais complicado do que só aquelas matrizes, mas ele Tá. tem um dicionário. E ó, eu vou mostrar os mais antigos, ó. A gente usava esse GPT-3 aqui, ou um T5, que é um antigo, tá? Uhum. Opa, aqui, ó. Ó como ele quebrou. Gustavo, Quase Anne, inteiro, Gustavo. ele quebrou em 25 tokens. E o e, e mais interessante é que aqui, aí eu entendo que a anonimização não é por causa disso que está anonimizado, tá? Mas, na verdade, ele não trabalha com os pedaços da letra, ele trabalha com isso, tá bom? Vira um monte de número. Só que isso não é isso que anonimiza. Por quê? Porque o 76 eu sei que é U. E de nome, eu sei que é 5252 para esse tokenizador, tá? Agora, isso é uma regra. O algoritmo determina como que é o tokenizador. Eu escolho o tokenizador. Tudo bem? Então, o chat GPT usa esse tokenizador aqui, que faz desse jeito. Eu quis mostrar por quê? Quando eu falo que quando entra uma frase no LLM, ele não usa essa frase, ele não sabe do que se trata, as pessoas falam, mas como que ele gera o nome certo na saída? É mágica. E é mágica de verdade. Se eu soubesse, eu não precisava usar IA, tá? Só que ele quebra isso. Então, o telefone aqui ficou inteiro, mas o resto não, tá? Ó, vou brincar aqui, ó. Crespo. Com certeza, seu nome está protegido no treinamento. Pode ser que no processo de inferência, lá no final, ele gere Crespo, tá? Só que também tem outra coisa, como a Cassie falou hoje ou ontem no LinkedIn. Crespo pode ser você, Marcelo, ou pode ser um cabelo. Tanto faz porque ele não tem ideia. Pô, Gustavo, mas quando eu pergunto para o chat GPT sobre cabelo crespo, ele sabe. Quando eu falo do Marcelo Crespo, como o Marcelo é famoso, ele também sabe a biografia do Marcelo Crespo. Sabe?
é outra conversa, que eu estou falando do que a gente faz no treinamento, tá? E só para entender, saiu o Tucano. O Tucano é o primeiro LLM realmente treinado em português, tá? A gente tem o Maritaca, tem o Sapiens, tem o Amazônia, que todo mundo fala, mas o primeiro que foi treinado do zero em português, o cara o Nicolas é da Universidade de Bonn. Aqui tem exemplo das frases. Ah, porque o LLM raspa a internet e usa todos os dados. Se tiver um blog lá, ele vai tirar os dados pessoais do blog. Ó, mais ou menos, tá? Olha que bonitinha que são as frases que ele usa para treinar. Onde foi realizado o 11º BRICS? O 11º BRICS foi realizado em Brasília, Brasil, em novembro de 2019. Provavelmente nessa página devia ter o nome do presidente, devia ter um monte de coisa lá, né? O fato dele acessar conteúdo aberto da internet não significa que ele se preocupa com o conteúdo. O que ele quer frases que façam sentido. Então, ó, são todas frases em português usadas para treinar um LLM. Vou pegar uma frase dessa aqui, ó, tá? Peguei uma frase. Vou pôr a frase aqui. Então ele vai na internet, pega uma frase, tokeniza a frase. Tá aqui, ó. E aí, comprometimento ele quebrou em pedacinho. Cuidar ele quebrou em pedacinho. É isso que é. Eu vou voltar aqui agora. Vocês querem perguntar alguma coisa mais desse daqui? Eu vou voltar para a apresentação, só para finalizar, para a gente não. Estou achando Eu vou, muito interessante. eu vou tirar o tokenizador, tá? Só para Não, eu compartilhar. só, desculpa voltar, eu só não entendi a lógica dessa quebra. Quer dizer, você que determina, você quando vai treinar, você que Você, determina a lógica. Porque você, por que uma você, palavra, por exemplo, ali o continuará, ele pega uma parte maior e no Crespo ele pegou o C, depois o RES e o PO. ele pegou um exemplo de texto grande e criou um dicionário que a gente fala. O que que é o dicionário? Um- pensa que o tokenizador, por si só, ele é um outro LLM, tá? Só que ele é um Uhum. somente encoder. O LLM ChatGPT é um decoder, tá? Tá. O que que o tokenizador faz? O tokenizador, alguém desenvolveu esse tokenizador. Então, alguém pensou numa estratégia. Qual que é a estratégia? Ah, eu quero ter um dicionário de 32 mil palavras, de 32 mil tokens. Ou eu quero ter um dicionário de 12 mil tokens. Daí, ele pega um monte de texto e treina esse tokenizador. O que que ele faz? Ele analisa as palavras todas e acha qual é a melhor forma, não de quebrar, mas de ter o dicionário. Então, em português, cuide. Faz sentido tá cuide. Porque tem cuidar, cuidado, cuidadoso, cuidando. Favor faz sentido tá inteiro, né? E normalmente, e aqui entre nós, tá? Normalmente esse tokenizer, ele é pensando em inglês. Então, vamos pôr uma frase em inglês aqui. My name is Gustavo. Tá? Ó, em inglês, name acabou ficando sozinho, tá? Mas isso não é padrão, né? Vamos lá. Tokenizer Playground. Ó, Tokenizer ele quebrou em token e izer. Playground ele deixou inteiro, tá? Uhum. Então, você escolhe qual vai ser o tokenizer que você vai usar. Eu posso usar um tokenizer, que era o que a gente usava bastante, o BERT Based, tá? Que ele põe uns caracteres especiais aqui no meio. Isso, quem define é na hora que você vai construir e vai começar a treinar seu modelo. Mas sempre você tem uma tokenização. Sempre você tem, você está dividido em pedaços, tá? O tokenizador do Tucano é uma variação de um que chama Bertimbal, que foi treinado em língua portuguesa. Tá? Eu não tenho ele aqui no Playground para mostrar, mas o importante aqui é entender que eu não uso a palavra inteira, eu não tenho um dicionário com todas as palavras. O dicionário de tokens é normalmente menor do que o dicionário de todas as palavras, tá? Por quê?
com 2 tokens ou com 3 tokens eu consigo fazer mais palavras do que se eu tivesse que guardar as palavras inteiras. Deixa eu só achar, cadê aqui a apresentação? Eu já estou terminando, tá? E deixa eu ver se eu estou aqui. Tá. Um segundo, né? Eu me perdi. Um segundo. Eu. Vamos lá. Eu sempre sofro com o Zoom quando eu preciso. Desculpa, Todos gente. nós. Vocês estão vendo a tela de novo, né? Sim, Então, voltou. lembra que isso daqui é para o processo de treinamento. E olha que interessante, ele aprende a completar a frase. Depois eu tenho um segundo processo, que é o que chama fine tuning, que é onde eu ensino o modelo, eu treino o modelo, não a completar a frase, mas a responder instruções, por exemplo. E aí que vem a outra confusão do Foundation Model. Foundation Model, ele não é um modelo que serve para fazer outros em cima. Ele é só um modelo. Pensa assim, ó, é muito caro para treinar. Vocês viram que tem que tokenizar, vocês viram que tem bilhões de parâmetros. Eles, aquele lá de 0 a 9, em 3 minutos eu treino aqui no meu computador. Não preciso de fazenda de GPU, não preciso de nada. Em 3 minutos eu treino. Um LLM eu demoro meses com 10 mil GPUs. Então o que que eles fizeram? Eles fizeram um esquema que separa, ó, parei aqui de treinar, tudo bem? Daí eu posso continuar o treinamento. Ele é feito para fazer isso. E esse que é o tal do Foundation Model. Só que o que aquele modelo vai fazer já está definido na hora que eu escolho o algoritmo. Você viu que você me perguntou, mas qual tokenizador? Quando eu escolho o tokenizador, um tokenizador de texto não serve para imagem. Os modelos multimodais, que é esse que o ChatGPT que vê a figura e te interpreta a figura, ele não foi. Ele é um foundation model, só que o tokenizador que você escolheu tem que saber tokenizar a imagem. Senão ele não serve. Então, essa história de modelo de propósito geral, que apareceu lá na Europa que a gente está importando, não tem propósito geral. O propósito de qualquer LM é completar a frase. Se eu vou completar a frase para fazer uma bomba, ou se eu vou completar a frase para fazer um poema, não é a IA, não é o modelo, é a aplicação. Daí eu tenho que olhar para a aplicação. Mas o modelo, ele não tem propósito geral. O propósito dele é completar a frase. Se você pegar um modelo feito para completar a frase, um foundation model para completar a frase, e tentar pôr uma imagem lá para dentro, ele não vai funcionar. E ele não se adapta depois que ele está em operação. Nunca. Eu preciso voltar lá e retreinar ou completar o treinamento. Então, você começa a ouvir as pessoas falando, elas não têm ideia de que é assim que treina. E elas começam a falar, não, inteligência artificial é aprendizado, então ele aprende com o uso. Não, não aprende com o uso. Se aprendesse com o uso, a OpenAI não precisava ficar um ano torrando milhões e milhões de dólares retreinando o modelo. Ele estaria vivendo e aprendendo com o uso. Por que que sai modelo novo? Porque treina do zero modelo novo, tá? É, é muito difícil, não dá para falar em 1 hora, meia hora, eu já estou demorando muito tempo aqui. Eu vou só comentar alguns problemas que a gente tem relacionado com LLM, tá? E daí eu abro para vocês perguntarem, porque senão a gente se estende muito. Mas é importante, isso que eu estou falando aqui, eu fiz um desenho, eu acho que eu tenho um vídeo no YouTube, depois eu passo para vocês, que explica. Você tem o algoritmo, vários, você tem o modelo, que é esses parâmetros. Você treina esse modelo com os dados. Então, você pode ter 2 modelos totalmente diferentes que servem para a mesma coisa. As matrizes vão ser diferentes, mas ele tem o mesmo efeito na ponta. E daí você tem o sistema. E se a gente não souber isso, a gente não vai conseguir nunca regular a inteligência artificial. Mas a gente tem problema que a gente tem que olhar. E são esses os problemas que a gente tem que olhar. IA é imprevisível. Se você perguntar 100 vezes a mesma coisa para IA, ela vai responder 99 ou 98 certo e 2 vezes errado. Ponto.
E você não sabe por que que errou, porque também você não sabe por que que acertou. Quando a gente fala que não é explicável no sentido, você explica o que tem no modelo, o que que você quer com o modelo, quais são os dados. Mas quando você fala que você não consegue explicar por que que ela deu aquele resultado, é porque realmente você não sabe. É contraintuitivo e é não causal. IA é um negócio que, se você soubesse resolver aquele problema, você nunca usaria, porque ele é cara computacionalmente. Você só usa quando você não sabe. Se você conseguisse explicar, você não precisava dela. Você fazia um monte de if e resolvia o problema, tá? Então, ela é imprevisível e talvez esse seja o maior motivo que a gente tem que regular. Por quê? Se eu faço um sistema de RH ou de seleção, em que eu defino as regras, tem que ter menos de 50 anos, tem que ter tido pelo menos isso no currículo, tem que fazer isso, as regras estão fixas. São regras. Eu posso até questionar as regras, mas qualquer currículo que passar lá vai ser verificado de acordo com as regras. Se eu uso IA, meu currículo pode estar super bom e ela falar que eu não sou bom para aquela vaga. Por quê? Porque ela errou. A imprevisibilidade entrou. Por algum motivo, aquele meu currículo tinha alguma coisa que ela não soube responder. E aí eu tenho um problema. E daí eu preciso regular. Quando eu tenho IA, eu preciso ter algumas salvaguardas, porque pode ter uma imprevisibilidade. A Adriana comentou que ela estava avaliando automaticamente documentos jurídicos, né? Tinha uma empresa que queria pegar tudo que o juízo publica, né? Vocês sabem melhor do que eu, mas apareceu lá, a parte tem que mandar o RG porque o RG veio ilegível. Tem 3 dias para fazer isso. Então o escritório quer fazer isso automático, certo? Quer usar IA para fazer isso automático. O que que acontece se você tiver um caso de uns 5 milhões de reais que o juiz pedir para você reanexar um documento e te dar um prazo de 3 dias, e a IA, naquele caso, não conseguir identificar a palavra ou o nome do seu cliente ali no documento e ignorar. E você não entregar o bendito do documento em 3 dias que o juiz te pediu. O juiz pode até encerrar o caso, certo? Então, se eu tenho imprevisibilidade, eu tenho que entender qual é a aplicação que eu vou ter. Dá para eu usar a IA autonomamente para fazer para mim? Talvez não. Talvez ela tenha que indicar as coisas. Mas daí talvez o trabalho para eu revisar seja tão grande quanto o trabalho de eu fazer o trabalho do zero. Então eu tenho que ter cuidados quando eu falo de IA. Não é uma maravilha. E por que que não é uma maravilha? Porque eu preciso saber lidar com as limitações dela. Então eu tenho previsibilidade, eu tenho que tomar cuidado com o uso de dados. Eu tenho muita incompreensão do que ela faz. De novo, às vezes, ela me dá um resultado que eu não tenho ideia por que que ela deu aquele resultado, mas dá certo. Por exemplo, tem modelos onde você não tinha o sexo das populações ali em lugar nenhum, só que o modelo era tendencioso para pessoas do sexo masculino. E daí você foi falar, ué, mas como? Não, não sei como. O fato é que, de fato, aquele tipo de crédito, você tinha muito mais homens que historicamente tinham conseguido aquele tipo de crédito, não tinha variável sexo, não tinha combinações de variáveis que trivialmente você fala, não, isso é homem, isso é mulher, só que ele tinha o viés para homem, porque o processo era enviesado, né? A vida real era enviesada. E não tinha lá a variável. Então a gente não sabe, a gente não compreende o que acontece. E eu tenho o viés e eu tenho um erro daí na hora de criar meu modelo, que eu posso criar o modelo errado, tá? Eu tenho que lembrar que A sempre repete o passado. Lembra que eu falei que a IA depende dos exemplos? Então, os LLMs são construídos com textos e com imagens, por exemplo, da internet. Daí o Google foi lá e fez o seguinte: falou,
Tente gerar imagens diversas, com mulheres, com pessoas negras e etc. Daí o cidadão foi lá e falou: me dá um soldado da década de 40 alemão. E ele pôs pessoas negras e mulheres com uma farda nazista. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado. A gente, quando usa IA, a gente repete o passado. Se eu acho que o passado está ruim e eu quero que a IA fale de um futuro diferente do passado, talvez não é a IA que eu tenho que usar, porque a IA repete o passado. Os modelos gastam, essas empresas grandes gastam uma fortuna com o tal do alinhamento do modelo, que é para fazer com que os modelos não falem coisas que hoje são consideradas erradas, tá? Mas o modelo, ele tá lá, ele é um modelo da natureza, um modelo de um fato real, o modelo de tudo que se fala na humanidade. Então, esse modelo vai trazer o, o, o que o passado diz. Se eu tenho um processo seletivo onde você tem mais mulher sendo admitido historicamente, eu faço um modelo para isso, é um modelo da realidade. A hora que eu começar a usar IA, mais mulher vai ser admitida do que homem. Por quê? Mas hoje não é assim mais. Hoje é igual. Tudo bem, mas você não alimentou com os exemplos do passado, onde mais mulher era admitida? Não importa. Mas eu tirei o sexo. Não importa. O modelo, ele vai incorporar, não sei como, magicamente. E daí a gente acelera os problemas. Se eu tenho um passado com problema, eu automatizo e eu repito o passado, eu acelero o problema. Eu tenho esse problema numa velocidade muito maior. Tá? A última conversa que eu tive com o finado Danilo Doneda foi sobre isso. A gente estava discutindo isso. Tá? É... é tudo novo. O exemplo da Elis Regina, a gente tem medo do novo, são novas interações, a gente está aprendendo. Tá? Nesses dois aqui, uso de dados e incompreensão, eu tenho afeto direto à LGPD, porque ela obriga que a gente tome cuidado para usar os dados pessoais e pede para ter explicabilidade, tá? E para encerrar, a gente está falando de IA generativa, modelos de linguagem, áudio e vídeo, assistentes, copilotos. A gente vai entrar na era dos agentes autônomos e robôs. E por isso que a gente tem que tomar cuidado. Só que se a gente não tomar cuidado olhando para o problema, a gente tomar cuidado olhando para algo fictício, se a gente não entender que quando eu tenho inteligência artificial, eu tenho incerteza e por isso eu preciso me preparar para lidar com isso. E o risco é do sistema, não é do modelo. Só para encerrar, tá? Pensa num modelo de biometria facial treinado com homens brancos nórdicos. Tudo bem? Esse modelo é um modelo enviesado? Esse modelo ele é um modelo ruim? A gente pode pensar de cara que é. Mas veja, se eu pegar esse modelo e usar num sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, certamente o sistema de segurança pública do Rio de Janeiro, que usa esse modelo, vai ser enviesado e ele vai ser discriminatório. Se eu pegar esse mesmo modelo e usar para fazer a autenticação da Academia Militar Sueca, esse sistema não vai ser discriminatório, tá? O modelo é o mesmo. A aplicação pode causar dano, desde que eu use o modelo errado. Mas o modelo, ele tem que ter a descrição dele. É pneu. Vocês já andaram nas autobahns da Alemanha. Você pode andar a qualquer velocidade. O que limita a velocidade? Normalmente é o pneu. Se eu entrar num carro, que o pneu está falando lá, que anda até 115 km por hora, mesmo que o carro ande a 200, eu andar a 200 e estourar o carro, a culpa foi do pneu, não foi do carro. A culpa foi minha que não li o que o pneu fazia. Então, a gente tem que conseguir diferenciar a aplicação dos modelos. A gente tem que pôr requisitos regulatórios para os modelos, claros, principalmente de reprodutibilidade, para obrigar OpenAI, Google a fornecer a descrição do que o modelo faz, de onde vieram os dados. Só que risco está lá na aplicação. E se eu continuar misturando as coisas, a gente vai ter uma lei que não vai servir para nada na prática.
Estou falando aqui da lei, estou falando do plano IA para bem de todos, mas encerro aqui para dar tempo de, sei lá, fazer uma ou duas, responder as perguntas. Eu não sei como é que está o tempo aí, mas lembra que tudo que for que puder ser automatizado vai ser automatizado. E isso a gente tem que ter em mente. Por quê? Hoje é IA. Amanhã aparece alguma outra coisa para automatizar a vida e vai ser essa mesma correria louca que a gente está tendo. Tá bom? É isso. É assunto para uma manhã ou para uma noite inteira. Então, Não, eu com peguei um certeza. fio aqui, estou Isso disponível aqui se vocês quiserem daria, perguntar. isso aqui daria várias conversas. Eu te agradeço muito. Assim, eu vou jogar para cima, não é nem para você responder, até pelo adiantado da hora. Eu acho que a gente depois marca uma outra oportunidade para esmiuçar, mas isso já me traz questionamentos a respeito de como é a explicabilidade de IA, porque a gente usa, inclusive, essa expressão lá no AI Act, usa aqui. Então, quer dizer, explicabilidade não é tão explicável assim. Quer dizer, qual que vai ser Não. o conceito de explicabilidade que eu vou querer adotar para dizer que A eu estou gente explicando? deveria ter um, né? A gente deveria falar, olha, explicabilidade é isso, que é o que eu consigo fazer. Tem gente iluminando parte da rede neural e falando que está explicando alguma coisa. Tá, tá. Sei lá, foi esse parâmetro que teve problema na resposta. Tá, o caso particular você consegue até tentar descobrir, mas também vai ser muito chute, sabe? Você não tem na real o que está acontecendo. Desculpa, eu te interrompi. Não, não, é assim, são coisas que eu tenho certeza que os colegas aqui estão com esse tipo de dúvida também da explicabilidade. Então, como que na prática a gente consegue, por exemplo, uma outra questão, como que na prática a gente consegue é, trabalhar para um modelo ser menos enviesado, porque se ele é constituído de uma forma e depois você não consegue mudar essa forma, como você colocou que é muito difícil de você fazer isso, de você treinar, quer dizer, então, das duas, uma, né? Ou a gente vai admitir que aquele modelo ele tem uma funcionalidade que é limitada e que os resultados que ele vão trazer, que ele vai trazer, enfim, pode podem não ser adequados para o seu uso, como você falou. Então, pega um LLM ali, que um modelo ali de um monte de homens brancos e vou usar na academia sueca, lá vai funcionar, mas eu não posso usar isso para segurança pública aqui no Brasil. Então, talvez a gente conseguir separar em caixinhas, né? Esse modelo vai servir só para isso, e por isso a explicação detalhada do que é o modelo e para que ele foi pensado vai ser muito importante. Então, acho que a transparência algorítmica vem não só no algoritmo, mas também o porquê que eu criei aquilo, pensando em que tipo de aplicação. Os algoritmos são todos, a maioria deles são todos open source, qualquer pessoa entende. O algoritmo é aquela multiplicação de matriz no limite. É muito simples. A questão é assim: quando eu faço um modelo, esse modelo serve para alguma coisa. E quem vai fazer uma aplicação precisa saber que é igual montar um carro. Eu tenho que escolher o airbag certo, ou o pneu certo para aquela velocidade. Só que daí, se eu ponho lá no sistema, é o sistema de IA que tem que resolver, e eu uso o OpenAI, vai pedir para o OpenAI te explicar alguma coisa? Não vai. Aí a regulação tem que entrar. Fala, olha, você provê um modelo para o mercado, você tem que explicar isso, isso, isso e isso. Senão, o mercado não vai poder usar. Porque o ônus fica para o cara. Daí vem alguém e fala, não, Gustavo, mas pelo AI Act, o ChatGPT é um AI System. Pô, daí agora você deu um parafuso na minha cabeça. Porque se o ChatGPT é um AI System e se eu faço uma aplicação que calcula quantidade de carboidratos a partir de uma foto usando o ChatGPT e o meu também é o AI System, daí que eu vou ter uma bagunça. Então, se a gente não separar as caixinhas, Marcelo, a gente vai ter. É bom que vai sempre precisar de um ou dois advogados para explicar para o time técnico o que se trata aquilo. Porque tá muito longe, tá muito distante da parte técnica, sabe? E ó, sempre o uso te diz o que você tem que fazer. Qual é o impacto de eu apontar ou de eu deixar passar um câncer no raio-x? É muito grande, não é? Só que eu posso deixar passar. Então, o que que eu faço? Eu não faço um sistema que fala quando você tem câncer.
Eu faço um sistema que é o contrário, que ele, quando ele tem certeza absoluta que não tem, ele descarta. E eu consigo fazer isso, tá? Tecnicamente eu consigo fazer. Eu não consigo fazer as duas coisas, acertar para os dois lados. É o lance do falso positivo e do falso negativo, certo? Então, ao invés de fazer um sistema que automaticamente fala você tem câncer ou você tem chance de ter câncer, eu descarto quem não tem e dou para um médico avaliar o resto. Significa que o resto tem? Não. Significa que o resto não foi descartado. Ou seja, eu não melhorei 100% a performance, mas 30, 40% do esforço do médico eu tirei. Eu convivo com, com esse viés ou com essa imprecisão. Eu consigo conviver. Só que o sistema tem que ser capaz de tratar. Se eu fizer o mesmo sistema fazendo o contrário, eu posso matar alguém. Uhum. Só que aí não é a IA, aí é o sistema, aí é o risco da aplicação. Se isso não ficar claro, a gente não consegue proteger o que tem que ser protegido. A gente vai aumentar a carga, vai aumentar a dificuldade regulatória para todo mundo e não vai proteger o que tem que ser protegido. E é esse o maior ponto, tá? É esse que é o maior problema. Desculpa, falei de novo, eu entrei. Não, não, eu acho que é isso, colegas. Fiquem à vontade para fazer perguntas, enfim, conversar Eu com quis você. mostrar o tokenizador porque eu falo que no treinamento de inteligência artificial não é isso que a pessoal fala. Que ele fala, pode ter dados sensíveis de crianças na internet. Pô, primeiro, que se tem dado sensível na internet aberta, já não devia estar lá, né? É o primeiro problema que a gente tem que pensar. Daí, se esse dado foi raspado, entrou numa base de dados, alguém pegou uma frase que está escrito o nome ou alguma coisa de uma criança. Cara, isso entrou no treinamento de LLM, eu fatio isso, deixou de existir criança. É o que eu falei, a frase, crespo, pode ser você, Marcelo, ou pode ser um cabelo, tanto faz. Eu não uso dado pessoal, eu não uso dado protegido por PI, eu quero frases para eu aprender e modelar a linguagem. Daí a matemática funciona, e quando eu uso esse modelo, daí eu posso gerar dados pessoais e daí eu posso gerar dados protegidos por PI. Daí eu tenho que me preocupar. Quem tem que se preocupar? O modelo? Não, o sistema que usa. Se eu usar um modelo desse, ó, eu vou dar um exemplo. Eu vou treinar só com dado protegido de livro com direito autoral, tudo bem? Se eu não deixar esse modelo responder texto livre, se ele só responder usando uma técnica que se chama RAG, ele nunca vai gerar um conteúdo protegido por PI, mesmo ele só tendo sido treinado com um livro. Agora, se eu uso esse mesmo modelo com texto livre, que você pode fazer qualquer pergunta, daí eu falo, descreve o primeiro capítulo do Harry Potter. Daí ele vai lá e descreve. Porque ele tem o capítulo Gustavo, guardado lá dentro? Não. Oi, desculpa. não, eu ia até mudar de assunto, mas termina aí Não, seu, eu terminei o raciocínio, pode ficar à vontade. tá, não, é, parabéns aí, adorei a apresentação, fiquei aqui me deliciando. Eu gosto muito de história, adorei aquela linha do tempo que você fez, mas se você me permitir, eu vou fazer algumas críticas, mas uma crítica construtiva, né? Eu estou estudando muito sobre governança de IA, né? E um dos assuntos é que a gente, aliás, o tema principal é a gente incluir diversidade, né, nas equipes, e como você disse, né, a, a IA, ela aprende com a gente, né, ela é um treinamento, então a gente precisa ensinar para ela que existe diversidade. Então, quando você fez aquela linha do tempo, o que me chamou a atenção, quando você ia citando nomes, só apareciam homens, né? E homens brancos, né? É engraçado quando a gente fala do Alan Turing, é interessante também a gente começar a colocar que o Alan Turing era homossexual, né? Porque isso traz, e inclusive ele foi preso por conta disso. Imagina, o Sim, cara que quebrou o código nazista, criou a máquina, né, para quebrar o código nazista, ele foi preso por causa de uma orientação sexual, né?
Então, é importante a gente falar isso. Mas tem uma outra coisa importante, é que faltam mulheres, né? Quando a gente vai falar de IA, né? Tem estudos, tem até um estudo da OCDE dessa deficiência de mulheres, porque a mulher ela é sempre associada ao serviço de assistência, né? Então, tem vários exemplos, não vou entrar aqui, senão a gente fica até amanhã. Mas eu queria trazer aqui um dado, talvez você começar a colocar na sua linha do tempo, se você for lá atrás procurar, é que o primeiro algoritmo criado, ou que se tem notícia, né, Da Ada. ele foi criado no século XIX, 1842, pela Ada Lovelace. Foi uma Sim, mulher. Se não fosse a Ada, provavelmente a gente não teria um algoritmo e alguma outra coisa, né? E ele foi criado para ser colocado numa máquina analítica de Charles Babbage, ou Babbage, não sei como é que fala, mas a gente tem ali, né? Então, a inteligência artificial, ela tem uma mãe também, que é a Ada, né? A gente tem um pai, que eu costumo falar que é o Alan, e é um pai homossexual, e uma mãe que é Ace. E para quem não sabe, uma curiosidade da Ada Lovelace, ela era a filha do Lord Byron, né? E é. teve a vida dela, assim, é super interessante. Eu não sei porque ninguém ainda não Ela, resolveu escrever ela, algo sobre ela. ela tem uma série, uma das séries da Nvidia, a série anterior tem duas agora, tem a Blackwell e tem a H, mas a série A da Nvidia, que já servia para treinar, era em homenagem à Ada, é a Adiada. Então, as placas A100, por exemplo, da NVIDIA, esse A é em homenagem a ela. Tem uma linguagem de programação muito importante que a gente usa muito em sistemas aviônicos, que também se chama ADA, que é em homenagem a ela. E foi muito bem lembrado. Eu concordo e acho que a gente tem que fazer isso. Eu vou acrescentar na minha linha do tempo aqui e naquela linha do tempo maior. Só tem uma observação que eu quero fazer, tá? A gente tem que ter equipes diversas por vários aspectos, mas acredite em mim, quem manda no que o modelo vai fazer são os dados. Sim, Se eu tentar treinar um modelo e induzir esse modelo a fazer alguma coisa, vai dar errado. O exemplo que eu dei do Google é exatamente esse. é, Tentar inserir algo que a gente sabe que é certo por fora e não pelos dados, dá errado, tá? Então, a gente tem que ter. Por isso que é importantíssimo falar de governança. A gente depois vai conversar muito mais sobre esse assunto, sobre outros assuntos. Excelente a sua colocação. Eu só faço essa observação porque tem gente que às vezes ouve de qualquer jeito e realmente acha que o programador. De novo, eu sou um programador de computador, eu vou fazer um programa normal. E eu falo que não é para aceitar pessoas com mais de 50 anos, é minha culpa. Eu que sou jovem, descarto o Gustavo, que quer ser programador e não consegue porque ele tem mais de 50 anos. Se eu vou fazer usando o IA, eu perco o controle, porque eu não consigo manipular os dados para os dados fazerem aquilo que eu quero. Até isso tem essa nuance que a gente tem que cuidar. É óbvio que se você tem equipes diversas, até na hora de fazer teste, até na hora de olhar o que está acontecendo, essa equipe vai ajudar a ter o olhar. Então, ela é importante, é imprescindível. Mas eu só quis tecnicamente fazer essa observação, não, porque a gente não consegue interferir no que o modelo está modelando por fora. Inclusive, o lance de dados sintéticos, eu falo, né? Tem gente preocupado com IA adoro, e adoro. achando que tem que ter dados sintéticos. Eu só tenho um problema, tá? Quem sintetizar os dados define o que vai ser modelado. Então, a gente está caminhando para 1984, mas isso é matéria para uma nova live. Por que que isso é tão arriscado? Amanhã, ninguém vai querer saber se tem IA ou se não tem IA. Isso vai estar na vida real, no dia a dia. E se alguém puder manipular sinteticamente o que o sistema vai fazer, a gente vai estar na mão de alguém que definiu o que é certo e o que é errado para a gente. Então,
pode ser que isso seja o futuro, mas a gente tem que entender direitinho e saber que aqui eu tenho um risco sério. Mais sério do que de eu ter viés dos dados reais, do mundo real. Tá? A gente precisa, né, conversar mais sobre isso. Tá? Isso não está fechado na minha cabeça, mas é um assunto a se debater, tá bom? O- De nada. Gustavo, Obrigada. queria te fazer uma pergunta sobre essa parte do que você falou, né, da propriedade intelectual, né, que ele de fato não reproduz, né, e no, na nova versão do projeto de lei, ele fala inclusive que você se você usar, né, conteúdos, ele fala conteúdos protegidos por propriedade intelectual para treinar, que você tem que remunerar. Então não é um conceito até diferente, porque geralmente a propriedade intelectual está atrelada a você usar o mesmo conteúdo. Ele está falando, não, se você usar o conteúdo para treinar, que você deveria remunerar, né? Então, Sim, o que eu estou imaginando pela sua explicação é que se eu pegasse as frases, tipo a discussão lá do o processo do New York Times contra a OpenAI, né? Tipo, você está usando os meus artigos para você formatar suas frases, né? Como é que é. você vê um pouco isso Os daí? artigos do caso do OpenAI, ele reproduziu na saída, tinha algum gato lá, tá? Tinha alguma maracutaia que o OpenAI estava fazendo, porque tem um negócio que chama relevância estatística. Se eu treinar com 15 trilhões de tokens um modelo e tiver uma frase falando Gustavo Tadeu é matemático, nesses 15 trilhões de tokens, e você perguntar para o modelo quem é Gustavo Tadeu, ele não vai ter a mínima ideia, porque não tem relevância estatística. Ele sabe que Brasília é a capital do Brasil, que o Albert Einstein é físico e que tem um hospital chamado Albert Einstein, porque isso tem relevância estatística. Tem mais de muitos textos que foram usados no treinamento. Tudo bem? O que aconteceu no New York Times foi que provavelmente ele foi na internet, buscou o texto do New York Times e fez um RAG que a gente fala, mas ele fez isso sem contar para ninguém. Tanto que eles inventaram uma desculpa estapafúrdia lá, falaram de regurgitar o texto, falaram que é um erro. Eu truco. Aquele artigo do New York Times estava protegido por um paywall e tinha pouquíssimas cópias na internet. Eu fiz uma pesquisa de um deles, tá? É impossível um LLM treinado com 10, 15 trilhões de tokens pegar um artigo daquele lá, ou duas cópias daquele artigo e conseguir reproduzir ipsis literis na saída. É impossível. Agora, eu posso ter coisas protegidas por PI que são diferentes. Por exemplo, eu tenho lá o Picasso e eu treinei com muitas obras do Picasso e peço para um sistema de geração de imagem fazer o Cristo Redentor com o estilo do Picasso. Ele vai fazer. Eu não sei se tem direito autoral em cima das obras do Picasso, mas isso daí a gente faz a transposição aí para alguma coisa que tenha proteção por PI, de PI, tá? Isso é um problema, mas de novo, eu estou disposto a debater, a conversar. Eu acho que a gente tem que cuidar de proteção de propriedade intelectual e de dados pessoais na saída, no uso. De novo, eu posso treinar só com textos que são protegidos por PI e esse meu modelo aprender a língua e ele não reproduzir nenhum texto. Daí você vai falar para mim, ah, mas só de ter usado, você já, É isso que, daí, pelo que eu entendi, é isso que o daí, PL está falando, entendeu? mas vocês que são advogados, vocês têm que me ajudar nesse fato. Nessa hora eu apelo que eu sou só matemático. O Marcelo já sabe que eu sempre faço isso. Eu, se eu só ler um- uma letra da música The Wall, eu tô tendo problema com PI? Mas se eu pegar a letra do The Wall e escrever se eu pegar lá a capa do disco do Star Wars, pego o Darth Vader e faço uma camiseta do Darth Vader, eu estou violando propriedade intelectual. Mas se eu ah, só olhar o Darth Vader, se eu sei que o Darth Vader existe, mas eu não estou usando para competir com. Então, aí a gente tem que esquecer que tem IA no meio, pegar exemplos do que seria ou não violar a propriedade intelectual, porque veja, se eu treino com textos que estão abertos publicamente na internet, para treinar, eu estou violando propriedade intelectual? Você sabe que quando você acessa uma página, ele faz uma cópia no seu computador, né? Daquela página.
Você está violando propriedade intelectual se tiver algo protegido por propriedade intelectual aberto, disponível na internet e você acessar. Então, a gente tem que pegar os exemplos e, de novo, vale a gente fazer um bate-papo maior só sobre isso. Vamos pegar um exemplo concreto. Tem violação de PI? Está sendo no treinamento? Está sendo na inferência? Eu acho que eu consigo defender que na inferência tem. Ou seja, o PL está dando uma atravessada de novo. Quando você treina, você não sabe o que está lá. Se tiver escrito, Hey teacher, leave the kids alone, ou se tiver escrito, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, tanto faz. Se eu fosse capaz de não usar material protegido, tudo bem. Agora, eu vou dar um exemplo, tá? Vamos supor que eu não treine com nenhum livro do Harry Potter, tá bom? Não treino. Treino com material da internet, mas garanto que não tem o livro do Harry Potter. Você pode fazer qualquer pergunta sobre o Harry Potter, o modelo vai saber responder. Porque tem tanta gente que escreveu e falou do livro do Harry Potter. Pô, mas então quem violou PI foram esses caras, não é o modelo. Como é que, como é que você faz isso? Entendeu? Aí a gente pode não ter IA. Também é outra opção, né? Assim como tem a discussão agora de redes sociais, de se ela tá tendo lá no STF uma discussão agora, né? Eu sei como é que a gente resolve esse problema. Cancela a internet. Todos os problemas modernos nossos é por causa da internet. Desliga. Puf. Não temos mais internet no Brasil. Daí a gente resolve todos esses problemas. Ou a gente vai lidar que nem gente grande. Vai pegar o problema, vai entender o problema, não vai olhar para o meu objetivo pontual. Entende o problema. Extrapola para todos os casos possíveis e daí toma uma decisão. Tá? Mas eu não tenho fechado o lance do DPI. Eu não colocaria no PL. Assim como eu não faria uma lista de coisas que são inconcebíveis no PL. Mesmo porque o que está lá, tudo que está lá que como é que é, de risco inaceitável, tira a IA da frase, de todas as frases, tá? O risco é aceitável se você tirar a IA. Se tudo aquilo for feito sem IA, pode fazer? Também não. Então não devia estar lá. Se você não pode fazer, independente de ter IA ou não, por que que você vai proibir com IA e liberar sem IA? Então, a gente tem umas perguntas assim que. Aí eu sou matemático, né, gente? Então vocês têm que me perdoar, eu não consigo entender com a minha cabeça matemática. Eu tenho amigos advogados, vocês e outros, que falam, Gustavo, não é tão preto no branco assim, não é tão matemático. Por isso que é bom ter sempre um matemático, ser heterogêneo, né, Marcelo, que a gente fala. Porque daí você tem um matemático para puxar para cá, tem o pessoal que puxa para lá e tem a turma que constrói as teses lindas. E a gente com certeza vai sair com um negócio melhor, se for assim. Com Ô, certeza. Eu Gustavo, ficaria aqui com você muito tempo, mas acho que a gente tem que respeitar é, também o horário aí, né, é Marcelo? isso que eu ia falar. A gente, cara, fantástico como sempre. Te agradeço muitíssimo os esclarecimentos. Acho que ajudou muito todo mundo aqui. A gente precisa ter mais tipo de conversa nesse sentido. Vamos provocá-lo mais vezes para trazer esse tipo de material. E eu vou conversar. A gente precisa conversar internamente aqui no IBDE, mas eu e o Hélio acho que a gente vai levar para o nosso presidente, Hélio, acho que seria uma boa, de repente a gente pensar em fazer uma espécie de cartilha, um documento mais explicativo sobre IA, para que a gente pudesse ajudar a população mesmo, enfim, dos nossos objetivos do IBDE, poder esclarecer. E acho que o Gustavo seria uma dessas pessoas que poderiam ajudar nisso. Mas assim, estou falando de orelha, estou falando assim sem ter consultado ninguém, se a gente vai fazer isso institucionalmente, mas eu acho que vale a gente começar a pensar, se Pensando. mexer nisso, porque sabe o que vai acontecer? Eles vão votar o projeto, vai ser aprovado o projeto, entendeu? Porque o Pacheco tá queimando os cartuchos todo dele que ele Quer quer ver. meter o selo dele lá, né? Ele quer ver Aham. isso aprovado e o ano que vem ele não está no Senado, ele não está no Senado, ele não é mais presidente da casa, né?
que é a questão. Ano que vem ele não está como presidente da casa e se ele não aprovar agora, não tem garantia nenhuma de E, que isso vai aprovar. e Então, sabe-se lá o que vai acontecer na Câmara daí quando isso chegar, né? Porque pois daí é, ainda tem que voltar para a tem toda Câmara. essa, Daí, tem toda essa história, mas o problema é que assim, os livros já estão escritos, o pessoal já pegou o é, projeto, já escreveu os livros, os comentários ao PL, entendeu? E eu acho que assim, vai vender, o pessoal vai achar bonito, vai fazer lançamento de livro e você vai estar comentando um negócio que você não sabe o que você está comentando. E eu tenho essa preocupação, que eu acho que a gente, no nosso mercado jurídico, a gente produz um monte de texto que não serve para nada. Eu bom, produzi texto já, viu? até Eu hoje a estou gente entre acha que eles. até hoje a gente acha que cookie coleta dado pessoal, né? Pois é, Tá pois é. escrito isso. Eu já ouvi em vários Ah, lugares. Tem problemas com cookies? Tem que cuidar deles? Tem. Mas isso fica também bom, para um outro dia. cada um precisa cuidar do seu cookie também. É, tá Mas olha certo. só, muito obrigado, Gustavo. A gente vai voltar a falar para tratar desses temas. Obrigado, Hélio, Ricardo, que ficaram até agora também. Não, Muito foi obrigado, ótimo. muito obrigado. A gente volta a falar em breve, Gustavo. Tá Valeu. bom, tô sempre disponível. Um abraço, viu? Um abraço. Obrigado, Gustavo. Até Tchau, mais, Tchau, gente. gente. Tchau, tchau. 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 Falou, gente. Tchau, tchau.